Estamos falando sobre o nível de fé da igreja. Qual que é o nível de fé da igreja? Qual que é o absoluto da igreja? Qual é o absoluto da igreja? Quem será, que pode ser esse absoluto da igreja? Os grupos têm caído, colocado homens, pastores, homens como absoluto da igreja. Sendo que o absoluto da igreja é o profeta da era, é a ele que vem a revelação. A palavra não vem a pastores, a doutores, a teólogos, jamais. A palavra só vem a profetas, Mas não, eles têm colocado homens como líderes, homens como líderes. Como está na mensagem, rejeitando, o rei rejeitado 48. E essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. Então não é a vontade de Deus que homens governem homens, nunca foi. Mas o povo estava pedindo um rei ali, no lugar de Samuel. Samuel falou, mas gente, quando foi que eu fiz algo errado diante de vocês? Quando foi que eu peguei dinheiro de vocês? Nunca, mas nós queremos ter um rei. Eles não queriam mais ser liderados por um profeta de Deus, pelo sobrenatural. E hoje também os grupos são a mesma coisa, não querem mais ser liderados pelo sobrenatural através de um profeta, através da mensagem da hora. Eles não querem mais ser liderados através disso, eles querem ter um pastor ali, alguém para chamar de meu pastor. E nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus que um homem governe o outro. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quise. Ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel, tinha aparência de rei e era vistoso de feição, era um homem inteligente e extraordinário. Agora, no parágrafo 51, agora esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada, controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governar a igreja. Isso elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus, para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo, e tudo que se trata disso. Assim que este homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. E isso é parecido demais com o dia de hoje também. Gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi, e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. É para Deus governar e não homens governar a igreja. Gente, você tem que crer no que Deus tem feito através de William Branham, colocado ele como líder, como absoluto no nosso meio. Mas o povo, Satanás, tem torcido a mensagem de irmão Branham. E eles pegam um parágrafo, como nós vemos ali, naquele parágrafo falando sobre aquilo ali, falando, não, a Bíblia fala, tem que ter um pastor, obedecei vossos pastores, Hebreus 7, eles querem torcer a palavra de Deus, Mas vamos ver aqui na mensagem, a Era da Igreja de Tiatira, 205, o Branham nos fala aqui sobre Hebreus 13:7. E Hebreus 13:7 diz, obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem, como marido, é o cabeça da mulher. Ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Cita-me um grupo que fica com a palavra, eu não conheço nenhum, gente.
São José tem 10 grupos que diz da mensagem e todas negam a palavra, todas são denominações. Porque o Molana fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para a adoração, no parágrafo 48, ali o Molana fala ali que vocês que creem em mim, se um dia vocês tomarem um homem como seu líder, esperar que ele confirme a palavra, nesse dia vocês estão mortos, vocês mortos se tornam denominações. Esperar que um homem confirme a palavra. Um dia eu falei para a irmã aqui que nessa era Deus manifestou como filho do homem, carne humana outra vez entre nós. Ela falou para mim que se um dia o pastor dela ensinasse isso, ela ia crer, porque ela cria muito o ministério dele. Mas se ele não recebesse isso, ela nunca iria receber também. Esperando que ele confirmasse isso aí, é a denominação que faz isso. Para nós, como o Brano ensinou para nós, basta. O que ele falou, para nós é o absoluto. Não esperamos que ninguém mais ensine. A noiva não espera, porque a noiva é convertida nesse único ministério. O nosso pastor, o nosso líder, não é nenhum homem particular, mas é o William Branham. Que Deus vindicou, ele provou que a palavra dele é a verdade. Ele nunca sai da palavra de Deus, da Bíblia, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele fica no centro da palavra de Deus. Mas Satanás sempre vem torcendo a palavra de Deus, né? Colocando homens ali para torcer. E um dos parágrafos que esses homens torcem do Mombrana está na Divindade Explicada. Divindade Explicada. Do parágrafo 51 ao 53. Eles torcem muito o 53. Vamos ler o 53 primeiro, né? Vamos ler o 53. Vamos isolar isso aqui e ler só o 53. Depois nós vamos voltar para o 51 para vocês verem que quando você lê uma coisa, você tem que ler no contexto ali, entendeu? Você não pode isolar, mas ler no contexto, para você entender o que está sendo falado. Aqui, no parágrafo 53, o Mombrana nos fala, e eu gosto disso. Gosto disso o quê? Tem que ler o 51, o 52, para você entender o 53, mas vamos ler só o 53. Eu gosto disso. Veja, porque eu creio que é apostólico. Porque o cabeça, a ordem mais alta na igreja, é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. E se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Você apenas não pode fazê-lo. Então eu tenho, na verdade, ele isola isso aqui e fala, tá vendo? Tem que ficar com o pastor. Né? Você acha que vai ficar com o Mombrana vem e tira a revelação do pastor, você vai ficar com quem? É claro que é com o Mombrana, gente. Né? Vamos ler então agora o 51 para você entender aqui o que o Mombrana está dizendo. 51, a divindade explicada. E porém, quando eu deixei a igreja batista, a qual é a única igreja que eu alguma vez entrei, o que eu fui ordenado, e eu fui ordenado em 1963 na Igreja Batista Missionária, Jeffersonville, Indiana. É membro da Convenção Batista do Sul. Então nós, nesse tempo, quando eu saí, é simplesmente agora 52. Agora, a Igreja Batista é uma igreja soberana. Nós todos sabemos disso. Você pode pregar sobre qualquer coisa que você desejar. Se sua congregação apoiar, ele simplesmente você quer pregar, seja o que for que deseja. E eu gosto disso, veja. Tá vendo? Eu gosto mais de entender. Então, o Mombrana está falando da Igreja Batista, que ela é soberana. Né? Não tem bispo para ser bispo em cima do pastor. O pastor ali é o pastor de Deus. E eu gosto disso, veja, porque eu creio que é apostólico, porque a cabeça, a ordem mais alta da igreja é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. Se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Veja, você apenas não pode fazê-lo. Então eu tenho... Né? Então eu estou falando aqui que a igreja, gente, não existe uma hierarquia na igreja. É só o pastor e Deus. Ali. Você entende isso? É o pastor e Deus. Né? Agora, com isso... O Mombrana não está falando que o pastor é o esposo da igreja. Gente, vamos entrar na revelação. Nem o Mombrana é o esposo da igreja. Nessa linha que eu estou falando, não. Nem o Mombrana é o esposo da igreja. Se vocês forem lá ler lá no livro de Ruth, né? Ruth, acho que é Ruth mesmo. Não, Ruth não. Esther. Tinha ali sete conselheiros ali que representam os 7 anjos da era. Eles eram anjos da era, mas a esposa, né, Vasti ou Esther, era esposa do rei. O Mombrana também não é o esposo da igreja.
Ele é apenas o mensageiro da igreja. O esposo da igreja é Cristo, como nós lemos ali na mensagem ali, no parágrafo 205. Né? O único cabeça da igreja é Cristo Jesus, como também está na mensagem. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem. Cristo é o mistério da igreja, no parágrafo 519. Cristo é o mistério da igreja, no parágrafo 519, está escrito: o corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra. E a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma liderança, a palavra. Então, o corpo reconhece uma liderança, né, que é a cabeça, que é a palavra. O corpo, né, o corpo e a cabeça. A cabeça da igreja é a palavra. A igreja só reconhece uma liderança. Para a igreja só tem uma liderança, que é a palavra. Então, enquanto o pastor estiver dando para o povo a palavra, a mensagem, amém. Enquanto a igreja estiver dando para o povo a mensagem, a liderança é a mensagem. Mas no momento que o pastor aumentar uma coisa ou tirar alguma coisa, você tem que tirar esse pastor, porque ele não é o seu esposo. O esposo é a palavra. Você entende isso? O esposo é a palavra. Né? Isso está na mensagem. Na mensagem, fazendo uma obra para Deus, fora da sua vontade, parágrafo 137. 137. Eu acho que nós não temos essa mensagem em português, né? Nós temos uma outra, mas não é essa aqui que foi falado isso aqui. Vamos ver aqui. 177. Muitas pessoas sinceras se ajuntam a uma organização, ou a um grupo, ou a uma certa espécie de seita, e lá elas morrem espiritualmente. Você não pode lhe dizer nada. Eles possuem aquela coisa semeada dentro deles, porque estes dignatários dizem isto, e estes dizem isto, e aqueles dizem aquilo. Você lhes mostra bem aqui na palavra de Deus, onde está o assim diz o Senhor. Mas nosso pastor, não me importa não me importa o que o Senhor, mas nosso pastor, não me importa o que o seu pastor diga, ou qualquer um diga. Se estiver contrário à palavra vindicada de Deus, a hora, o tempo, a mensagem e demais, esqueça-o. Toma distância dele. E eu tenho que estar, né? Toma distância desse homem, gente. Ele está falando o contrário à palavra. Qual foi o erro de Balaão, diz Mombrana, na mensagem, muda Deus seu parecer? Ele fala, qual foi o erro de Abraão? Ter ficado naquele grupo. Poxa, como é que pode um profeta ficar no meio de um grupo que aumenta e diminui a palavra de Deus? Como é que pode um eleito ficar num grupo que aumenta e diminui a palavra de Deus? Isso mostra, né, o que as pessoas são. Tome distância dele, e eu tenho que estar de pé diante de cada um de vós no dia do julgamento, e vocês sabem disto. E de modo algum eu diria isto, sabendo que sou um velho agora, irei. Não é que eu saiba algo, mas ele sabe. Eu simplesmente sigo o que ele disse, fazendo uma obra para Deus, forte sua vontade, parágrafo 137. Também na mensagem de uma libertação total, 58, uma banda fala. Então, nós temos que ter um homem em quem cremos, que prega a palavra de Deus. Se o homem não faz isto, então arrume alguém que realmente o faça. Esta é a maneira que devemos nos firmar. Tá vendo, gente? Os pastores aproveitam aquela coisa da mensagem de Mombrana ali, casamento de divórcio, Mombrana fala, a mulher não pode repudiar seu esposo. Então, como eles ensinam que o pastor é o esposo da igreja, então a igreja não pode repudiá-lo. Mas isso entra em contradição. Aqui você percebe, a coisa não encaixa, gente, com a mensagem. Nosso esposo é a palavra, é Jesus o nosso esposo. É Cristo o esposo, só vem através de profeta, você percebe? Só tem um canal, não tem como você ser enganado. Vamos crer na palavra, gente, somente um absoluto, a palavra, só vem através de um profeta. 58, uma libertação total. 58. Então,
Nós temos que ter um homem em quem cremos que prega a palavra de Deus. Se o homem não faz isto, então arrume alguém que realmente o faça. Esta é a maneira que devemos nos firmar. E se a junta dos administradores não quer se firmar pelo que é correto, então é nosso dever eleger uma que firme no correto. Então, quando vocês o fizerem, fiquem do lado dele. Depende de vocês. Fiquem ao seu lado. E todos juntos estamos firmes numa coisa. E essa coisa é Deus, é Deus. Como você vai ficar do lado de um homem que nega a palavra, gente? Você tem que fazer uma escolha, não poder servir a dois senhores. Né? Ou Deus ou a Baal. Vamos colocar a pessoa certa no trono, na liderança. Vamos pôr a pessoa certa, no absoluto de nossas vidas, que é a palavra de Deus. Né? Que é a palavra de Deus, que é a mensagem da hora. Vamos pôr o absoluto correto, o nível de fé correto. O nível de fé é a mensagem da hora, gente. Da noiva. A noiva vai ser guiada por homens que negam a palavra, que aumenta e diminui. Não estou negando que é pastor. Eu já falei isso para vocês. Né? Não é isto. Não é isto. Tem que ter o quinto de Efésio. A Bíblia está ali. Necessita do quinto de Efésio. Mas o quinto de Efésio não é ídolos, né? Não fica entre você e a palavra, não é ele que tem a revelação da palavra, não. O Espírito Santo revela a palavra para quem ele quer, para o irmãozinho lá no fundo da igreja. Às vezes o pastor não sabe nada da palavra, Deus vai e revela para a pessoa lá na frente, lá atrás, lá. Ele vem com a palavra ali, está aqui na palavra, gente. E o povo não aceita ele, por causa do quê? Porque é um membro. Mas se a palavra veio a ele, né? Se ele viu aqui, e a palavra veio ao William Brana, está aqui na mensagem, e você vai ficar com o pastor. Não importa se é um irmãozinho lá no fundo, se vier ali, olha aqui, irmão, amém, é o que está aqui, não é o que o pastor está falando, é o que está aqui, a nossa absoluta, é a mensagem da hora. Se alguém vier aqui, gente, ensinar algo diferente de mim, que está na mensagem, siga essa pessoa. Se ele ensinar toda a mensagem, siga ela, não fica comigo, ou com qualquer outro pastor. É o que está aqui na palavra de Deus. Não creia que eu tenho um dom maior que você. Eu não tenho nada maior que você, irmãos. A palavra vem ao profeta, e do profeta vai ao povo. Não existe ninguém, nenhum intermediário ali, não. Nenhum intermediário ali. Você tem que confiar nele. Maldito homem confia no homem. Isso é nicolaítismo, confiar no homem. Tem que confiar na palavra vindicada. Deus vindicou seu profeta, a sua palavra já. A coisa é perfeita. E você ainda fica confiando em homem, confiando em homens. Não, nós temos que confiar em Deus. Isso é idolatria. Idolatria. O quinto de Efésio são pessoas, né? Pessoas que igual você. A diferença é que eles são levantados para pregar a palavra de Deus. Mas vão pregar a palavra de Deus, né? Não pregar coisa contrária à palavra de Deus. A era da igreja, 193, o Romano nos fala: ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder, e está acima de tudo, e sobre tudo para louvor de sua glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. Jamais ele vai entregar a sua liderança a homem algum. Jesus é o líder da sua igreja, não vai entregar na minha mão, na mão de ninguém. Ele é o líder da igreja, né? É como ali no passado ali, quando a pessoa casava, a mulher colocava o véu no ombro do marido. O véu ali quer dizer o quê? Quer dizer que a partir daquele momento, tudo estava entregue nos ombros dele. É ele que era responsável por ela. Ele seria o líder dela para sempre. E nós temos que entregar tudo na mão de Jesus. Ele é o nosso líder. Não coloca homem como líder. Mas nosso líder é a palavra de Deus. Não diga que eu estou negando o ministério de pastor, eu não estou negando o ministério de pastor. Eu estou apenas centralizando a coisa, mostrando que o pastor é apenas o representante da palavra. No momento que ele não representa a palavra completa, que ele nega uma coisa ou outra, quando o Mano fala ali, diz, né, é outra palavra que eles torcem para as pessoas. Eu não trouxe comigo aqui agora, mas está no nosso site ali, www.mensagewilliambrana.com.br, está ali. Fique ao lado do seu pastor. Essa frase que eles usam para enganar o povo.
O Mombrana falou, fique ao lado do seu pastor. O Mombrana falou, fique ao lado do seu pastor. Eles não falam a frase toda. Como é que é a frase toda mesmo? O Mombrana falou ali na mensagem, falou o quê? Está no nosso site, eu esqueci a mensagem agora, mas ele fala ali. Fique ao lado do seu pastor, o irmão Neves, o irmão Capes, porque eles têm pregado essa mensagem. Se um dia eles não pregar mais essa mensagem, eu vou avisar vocês que não está pregando mais essa mensagem. Porque o Mombrana cria que essa mensagem que ele pregou é a palavra pura de Deus. Então ele colocou a palavra na frente, a mensagem na frente. Fique com o irmão Capes, o irmão Neves, porque eles pregam isso que eu prego. Se um dia eles não pregar mais, eu vou avisar para vocês, né? Então agora eles pegam metade da palavra, metade e torcem para o povo e enganam as pessoas. E as pessoas não vão em busca da verdade e assim morrem em seus pecados, em seus pecados, né? Eles morrem em seus pecados, em suas coisas, por quê? Porque não vão na palavra completa de Deus, sendo que a Bíblia fala bem claro ali em Apocalipse 21, que ele que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa, as pragas virão sobre ele. Aquele que aumentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Aqueles que aumentaram ou tiraram alguma coisa da palavra de Deus. As pragas virão sobre ele. Então nós temos visto isso completamente e vemos que as pessoas enganam e fazem, né? As pessoas enganam e fazem as coisas dessa maneira para enganar o povo, para querer trazer o povo para junto deles. E na mensagem, por que tiveram que ser pastores, o Mombrana nos fala. Quem que é o pastor verdadeiro da igreja? Né? Quem é o verdadeiro pastor da igreja? Você percebe que nessa mensagem, né, por que tiveram que ser pastores, na mensagem liderança, um guia, né? Um guia, liderança. O Mombrana nunca fala essa coisa de você ficar seguindo o homem, ao lado de homens. Né? Olha o que ele fala aqui, por que tiveram que ser pastor, no parágrafo 213 ao 215. Porém, vê você, porque tiveram que ser pastores, os outros haviam sido treinados em outros pensamentos, até que não o receberam. E hoje temos toda a classe de superintendentes, homens de distritos, bispos, sacerdotes, cardeais, papas, tudo demais no mundo, para tratar de guiar-nos. Porém, Deus nos deu um pastor. E esse pastor é o Espírito Santo. Temos aí o homem hoje querendo guiar o povo. Mas Deus já nos deu um pastor. E esse pastor é o Espírito Santo, é ele que vai guiar-nos. E o Espírito Santo é a palavra. A minha palavra, né? O Espírito é palavra e vida. O Espírito e a palavra são um. O Espírito vai guiar ninguém fora da palavra. Ninguém fora da palavra, como está na mensagem um guia. Mensagem um guia ali, no comecinho, para o 40, 41, ali, o Mombrana fala que quando Pedro e Paulo se encontraram, eles tinham a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia, o mesmo líder. Olha a confusão que está nos grupos hoje, cada grupo ensina uma coisa diferente. Em São José tem 10 grupos, os 10 grupos estão divididos, cada grupo ensina uma coisa diferente do outro. Você não pode perceber se há 10 grupos não estão unidos, gente. Doutrina diferente. Sendo que São João, capítulo 14, fala, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Como você pode estar num grupo separado do outro, todo dividido e dizendo que estão seguindo a mensagem, seguindo o William Branham? Não dá para você perceber que não tem como ter um líder e ter várias doutrinas diferentes? Não é. É o engano de Satanás, é o bode guiando o povo para o matadouro, mas usando a mensagem. Foi isso que Saul fez aquele dia lá, né? Ele mandou para o povo de Israel lá um boi cortado em 12 partes e falou para eles: se vocês não seguirem a mim e a Samuel, vocês serão cortados e mortos como foi esse boi. E o povo, com medo de Samuel, do profeta Samuel, seguiram Saul. Saul enganou todos eles. Hoje é a mesma coisa, o povo fala, estou ensinando a mensagem do William Branham, né? Estamos ensinando a mensagem do William Branham, eles falam, estamos ensinando a mensagem do William Branham. É igual aquelas pessoas que enfrentaram ali Moisés ali com incenso na mão, estão aqui com incenso na mão. Com incenso na mão. A terra ali abriu e consumiu a todos eles.
E esse povo, a mesma coisa, estão pregando, dizendo que estão pregando a mensagem, mas é uma personificação, não estão trazendo a mensagem pura que o Mombrana ensinou, estão pervertendo, interpretando da maneira deles, e a terra vai abrir e todos serão consumidos, porque não ensinaram a verdade que o Mombrana ensinou. Né? Torceram dois batidos do Espírito Santo na alma e no Espírito. Torceram a imposição de mão. O Mombrana falou, eu posso pôr a mão sobre o irmão o dia inteiro, mas não vai acontecer nada com ele. Mas se Deus colocar a mão sobre o irmão, ninguém mais tem que falar mais nada. Vamos falar que a ordenação para o ministro não é isso não, gente, que esse povo está fazendo por aí. Mas é apenas reconhecer que alguém já tem aquele ministério. Não é que a pessoa pode transformar o homem em pastores. Mas então esse povo todos estão aí sendo enganados, iludidos, né, levados para o abismo. E dizendo que estão pregando a mensagem de William Branham. E no parágrafo 214 da mensagem, porque tiver que ser pastores, o Mombrana fala, ouçam-me agora, quando ele, não um pensamento, ele é um pronome pessoal. Quando ele, o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele lhes revelará estas coisas que eu lhes tenho dito, e lhes mostrará as coisas que hão de vir. Esse é o grande pastor, esse é o pastor que Jesus deixou, o Espírito Santo. Não foi, né, um homem, você seguir um homem que para interpretar para você a mensagem, gente. Deus fala ao profeta e o profeta fala para você. Você não pode confiar num homem. Acha que um homem tem, né, um homem tem ali o código para interpretar o mistério da palavra, o intérprete da palavra. Eu um intérprete da palavra, engano, eu não sou intérprete de coisa nenhuma. Deus não precisa de um intérprete da palavra, é o Mombrana. Deus fala ao Mombrana, o Mombrana fala com você. Você confiar em mim, você está no inferno. Se confiar num homem para interpretar a palavra para você, você está perdido. Está perdido. Né? É o que o Mombrana falou para nós, é suficiente, é absoluto para nós. Esse é o grande pastor, esse é o pastor que Jesus deixou. E o Espírito Santo escreveu a Bíblia. A Bíblia disse, homens de outrora, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. Agora poderia o Espírito Santo puxar para um credo, poderia puxar a você para algo que essa palavra não diz? Bom, isso seria totalmente impossível. O Espírito Santo seria um mentiroso se dissesse isso. Isso é o que você deve fazer. E então tornar-se para trás e dizer, não, era um erro, e você faça o que a igreja diz que faça. Deus usar esses homens para dizer o que estão ensinando sobre o dízimo, sobre o Filho do Homem, sobre essas coisas que estão ensinando por aí. Deus vai mentir, ensinar essas coisas? Sendo que através do Mombrana ensinou diferente do que estão ensinando? Jamais, gente, jamais. Jamais. Agora, se você tem estado escutando algo, outro tem puxado a você do real, o verdadeiro pastor que lhe guiará a palavra, o Espírito Santo, e você não tem a experiência e não tem o testemunho do Espírito Santo em sua vida, amém, porque eu tiver que ser pastores. 213 ao 215. Que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar essa verdade, né? Para os eleitos verão a verdade, que terão que ver. Como que as pessoas vão se preparar para o arrebatamento? Com esses ensinamentos desses falsos pastores, porque esses homens não são pastores de Deus, gente. Eles não tem chamado para pregar. Ah, mas prega 40, 50, não importa, não tem chamado. Quem tem chamado prega a palavra 100%, nem de 99%, nem 100 e pouco por cento, mas prega ela, se aumentar e diminuir. Esses homens não têm chamada e não tem como preparar ninguém para o arrebatamento. Sai dela, povo meu. Sai do meio dele para não ser condenado com eles. Não pense que você vai ser inocente, não. Seguindo mentirosa, não, sou eleito, sou eleito. Se fosse eleito, você veria a verdade, não ficaria num grupo errado. Porque o eleito enxerga, ele vê, escapa da morte. Vamos orar? Senhor, entregamos essa mensagem em tuas mãos, Senhor. Vivifica, Pai. E nos despeça em paz nessa noite. Nós oramos e agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.